por mais que a gente esperasse, é um pouco aquela ideia da solução mágica. Isso. Se dá certo é muito legal. Olha aí, tem uma nova cara, tem um novo ânimo, tem uma coisa diferente acontecendo. Se não dá certo, é meio que um balde de água fria naquela esperança que se criou e que arrefeceu com o andar dos 90 minutos. Bom, embora tenha sido só a estreia e essa expectativa tenha sido criada, pelo menos por mim, que o Brasil pudesse mostrar um pouquinho a mais, a gente tem que ter essa consciência de que vai ter que ter muito trabalho o Ancelotti. Agora, algumas coisas parecem não ser precipitadas, como Richarlison, que deixou a seleção por inoperância ofensiva, embora seja um belo jogador, mas pensar em solução no Richarlison para 2026, eu não sei se vai ser o caminho, Diogo. Mas também não é precipitação a gente dizer que nenhum outro centroavante... Se a gente tiver que dizer agora, quem é que tem que ser o centroavante da seleção brasileira? A gente vai dar 3 nomes aqui, tu, o Bertoncelli e eu, talvez a gente não diga o mesmo. Não vai ter a solução, né? Mas eu concordo contigo, o Richarlison não tem tamanho para ser a seleção brasileira. Sabe quem eu acho que deveria ser o centroavante da seleção brasileira? Ninguém. Pode ser, o Neymar como falso 9 eu acho que é uma boa ideia. Ou joga com Vini e Rafinha, com 2 atacantes. Eu acho que o Neymar pode ser esse cara como falso 9, é uma boa discussão. Mas com relação à tua primeira intervenção ali, olha só o título que eu estou sugerindo para minha coluna de agora, né? Não sei se vão aceitar lá, né? Porque às vezes daqui a pouco mudam. Eu nem ouvi o time e já aceito. Já aceitaria. Ainda bem que o Brasil não ganhou na estreia de Ancelotti. Estou te falando agora porque eu disse antes na sala de redação. Eu estava assim incomodado com um clima meio de oba-oba. Ancelotti, aí leva para o Cristo Redentor e o pôr do sol na Barra da Tijuca, e ele de charuto, uma foto dele no Equador, olha só. Tava uma coisa muito toque de mágica, sabe? Ele ia chegar lá, conversar com o Richarlison e o Richarlison ia começar a dar balãozinho, né? Ser um cara inteligente, que o Brasil que não encontrou um meia de criação há uns 8 anos, há 2 Copas. Eu lembro do Tite desesperado tentando encontrar um volante que seja um pouquinho mais criador e ele não conseguia encontrar, ele chamava de ritmista, né? Sim. O Tite até tem uma frase boa, se tu pode jogar sem um armador clássico, mas se tu tiver um bom, põe pra jogar. Só tem que ter, né? Ele tentou encontrar, não conseguiu. Então assim, daqui a pouco o Brasil ganha, desse jeito mesmo, faz um gol no final, olha só, já se defendeu melhor, a narrativa seria diferente mesmo diante de um fato do jogo que o Brasil se defendeu bem, sem dúvida nenhuma. Agora no Brasil não criou e não atacou nada. É verdade. Nada, não teve uma defesa sequer do goleiro. Reserva, aliás, porque o titular, o Galíndez, nem conseguiu jogar. Agora, talvez a minha frustração, e talvez eu possa estar concordando com parte da audiência, não sei o que tu pensa disso, Diogo. Talvez a minha frustração em relação a esperar algo mais da seleção brasileira não fosse exatamente aquela exuberância coletiva. Mas tem um jogador, tem uma solução que ninguém encontrou ainda na seleção, e o Bertoncello pode confirmar com números, que é fazer o melhor do mundo jogar na seleção brasileira. Isso é uma questão. Se o Ancelotti não conseguir, bom, aí eu entreguei minhas fichas. Porque o cara que fez o jogador brasileiro ser o melhor do mundo no Real Madrid não consegue... Aí eu fecho contigo integralmente. Eu esperava, independentemente de ser começo de trabalho, de ver um Vini Júnior, pelo menos no comportamento um pouquinho mais ativo, sabe? Mas na hora de tentar definir sozinho, que seja, enfim. E eu não consegui ver ainda. Esse é um nó que o Brasil tem que desatar, né? Assim, tu ter o melhor jogador do mundo, que é o melhor para todo mundo, menos para a tua seleção, é um problema sério. Um problema de fato sério. Que o Ancelotti vai ter que resolver. Porque se ele jogar... Ele jogou menos que o Estevão hoje. Jogou menos que o Estevão. Não estou dizendo que o Estevão jogou maravilhosamente bem. Mas ele foi menos participativo na hora de atacar, perdeu muitos lances, o Vini Júnior. E esse nó vai ter de ser desatado. Porque assim, se a gente está falando do melhor jogador do mundo, é mais complicado dizer, não, mas tem que o time jogar para ele, tem que ter um esquema definido, tem que ter fulano, beltrano. Pô, o cara é o melhor do mundo. Ele precisa, independentemente da questão tática, do técnico, do lugar, do ambiente, da temperatura, jogar mais do que ele está jogando. Isso é um fato e a gente tem que cobrar dele. Agora, Diogo, se o preço para o Vini ser melhor na seleção for fazer um esquema diferente para que possa potencializar o Vini, bom, talvez seja uma solução. O que eu sei que não é solução é, de repente, trabalhar com ideias, e aí a gente vai para a falta de criação da seleção, que é uma seleção que não tem o Neymar, e eu parto do pressuposto que não terá o Neymar em 2026. O Neymar precisa provar o contrário,
E se ele provar o contrário, ele sobra na seleção. Sobra, isso aí. Mas nesse momento ele está devendo. Nesse momento ele está fora. É fato, ele está fora. E aí, sem o Neymar, se tu não vai ter um jogador minimamente capaz de criar, tu tem que criar de maneira diferente com os que tu tem. E aí talvez seja a ideia de, sei lá, faz a seleção jogar pro Vini Júnior aparecer, para ele pegar a bola e ir pra cima, por uma característica que funcione, porque senão a gente vai ver mais do mesmo, Diogo. O Ancelotti ele deve ter pensado assim no jogo, se eu tivesse um Bellingham aqui para fazer um pouquinho mais essa ligação do meio com o ataque, ou até a saída de trás, se eu tivesse um Modric que fosse, né, que não é um meia central, mas é um volante, meio campista clássico, ele não é o Bruno Guimarães de jeito nenhum, o Brasil não encontrou esse jogador, o Gerson, uma coisa é o Gerson no Brasileirão, outra coisa é ele enfrentando jogadores como o Hincapié, enfim. Que, aliás, foi muito bem, né? Um dos melhores do jogo, né? Para mim, o melhor, votei nele, inclusive, né? O Pátio, mas enfim, o Matias Caicedo, que é do Chelsea, é outra coisa, né? Um outro universo. Não estou dizendo que ele é mau jogador, não é isso, nem que ele não pode melhorar com o Ancelotti, mas ele não conseguiu ser nem de longe, assim, sabe? De jeito nenhum. É ciente, mais criativo para ligar os ataques. O Brasil viveu de uma bola longa para o Estevão, uma bola longa para o Vini Júnior. Aí ele dominava, corria, daqui a pouco chegava um, chegava outro, daqui a pouco ele estava 3 contra 1 e o Brasil demorando a sair lá de trás com medo de perder a bola e tomar um contra-ataque. Nesse sentido foi mais do mesmo. Na hora de atacar o Brasil foi mais do mesmo. Não mudou nada. E nem podia mudar com um jogo só. Eu acho que o Ancelotti ele vai ter de encontrar, ou tentar encontrar, um jogador que tenha um pouquinho mais essa característica de encostar nos 2 jogadores lá da frente, sabe? Ele vai ter que fazer isso. Não sei se tem uma conversa com o Neymar de falso 9, por exemplo, né? Por que ele não pode fazer essa função se o Brasil não consegue encontrar um centroavante para segurar zagueiros, né? Pode fazer isso. O Equador não tem um centroavante, não joga com centroavante, né? Tanto que o Angulo caiu para o lado esquerdo aqui para encher o saco, atrapalhar a vida do Wanderson, né? O Brasil, talvez ele tenha que buscar essas soluções. Agora, o Gerson não vai ser o cara criador e muito menos o Richarlison vai ser o centroavante definidor, né? Ele não conseguiu tocar na bola. O Vini Júnior é um jogador que teve esse momento no Real Madrid e, obviamente, que o Real Madrid tinha jogadores no meio-campo, citados por ti, que tinham essa capacidade de acelerar o jogo para ele. Que é de deixar ele em condições para fazer o que ele mais sabe, que é o 1 contra 1. Especialmente no contra-ataque. O adversário atacava, perdia a bola e aí o Real Madrid pegava e o Brasil não vai ser um time de contra-ataques contra adversários como o Equador. Essa é uma questão, né? Esse é um desafio, né? Ele não ataca o espaço, né? Aí a gente volta pro Almada. O Almada, até 2 anos, 2 temporadas atrás, temporada passada, estava no Botafogo. Tá? Agora tá no Lyon, jogando no Lyon. O Almada tá longe de ser um craque, Diogo. Craque. Eu tô falando craque da concepção do futebol mundial. Uhum. A gente se acostumou na seleção brasileira a ter camisa 10, tipo Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho foi 10. Rivaldo Kaká foi 10. Rivaldo foi 10. Não vou nem no Pelé. Vamos antes. Rivelino, Zico. Sabe? Jogadores que foram camisa 10 da seleção brasileira. Isso sem falar em alguns que não, alguns que nem Copa jogaram porque tinha gente melhor. Alex Cabeção. Esse nível de camisa 10. Eu tenho certeza que o Almada não pode ser colocado nem perto da prateleira de nenhum desses nomes que a gente citou. Embora seja muito bom jogador. Embora seja muito bom jogador. Ser bom jogador é diferente de ser craque. Por que eu tô dizendo isso? Porque se o Almada fosse brasileiro, Diogo... Jogava. Não, jogava, mas ele também não teria aquela magia que se espera de um 10 da seleção brasileira. E ele seria cobrado, seria questionado e não seria uma unanimidade. E aí talvez seja um pouco entender esse contexto, né? De que a gente não vai ter o Ronaldinho, a gente não vai ter o Zico. Então, qual é a solução que a gente tem que seja não do nível do Zico e do Ronaldinho, mas qual é o jogador que a gente tem hoje que seja minimamente perto do Almada? No futebol brasileiro, no Brasileirão, a gente tem jogadores fazendo isso, né? Mas aí é aquela história, uma coisa é jogar no Brasileirão, outra coisa é tu jogar no nível que a gente viu hoje, França e Espanha. É uma loucura, velocidade, intensidade o tempo inteiro. Olha como o Gerson já foi muito menos do que no Brasil, aqui contra o Flamengo, né? O lance que ele, inclusive, que ele tem de finalizar e ele dá o passe, é um lance clássico, assim, que se é no Campeonato Brasileiro, ele dá aquele passe e sai o gol. Nesse ambiente contra adversários, todos jogam na Europa ou nos Estados Unidos, né? Tem o Witt, por exemplo, joga no Vancouver, no Canadá, mas enfim, a maioria joga na Europa.
as coisas são completamente diferentes. Então, assim, o Brasil tem Matheus Pereira, tem Rafael Veiga, tem o próprio Alan Patrick, mas eles, na minha opinião, pelo menos, eles não conseguem jogar nesse nível contra os adversários que o Brasil vai enfrentar. Talvez o desafio do Ancelotti seja convencer o Brasil, e ele tem tamanho para isso, seja convencer o Brasil de que, olha, gente, faltando um ano para a Copa, eu vou ter 14 jogos se o Brasil chegar à final, né? Tem 4 eliminatórios, um que outro amistoso, e aí já começamos a Copa. Eu não vou conseguir fazer um time de proposição, posse de bola, curtinho, vamos jogar e envolver todo mundo. Vai ter que ser um jogo talvez mais conservador, um jogo de se defender, sim, de ter menos posse de bola, sim, e de jogar a bola no Vini Júnior, para fazer o Brasil ter esse espaço de contra-ataque. A gente nunca viu o Brasil sendo um time de contra-ataque, mas talvez para encaixar um Vini Júnior, a gente tenha de se acostumar a ver um Brasil assim, né? Que se submeta, eu acho que esse é o verbo, se submeta a ficar um pouco mais sem a bola para dominar e contra-ataque e vão embora com o Vini Júnior, porque sem o Vini Júnior não vai dar.